Olá, meu nome é Nicole, sou estudante do terceiro período de Biomedicina e hoje eu vim falar sobre os líquidos cavitários. Os líquidos cavitários são líquidos encontrados nas cavidades fechadas do corpo humano revestido por membranas serosas. Essas cavidades incluem pleural, que seria ao redor dos pulmões, e pericárdio, que seria ao redor do coração. Temos peritoneal, que seria na cavidade do abdômen, e também celomático, que seria na região reprodutiva e urinária. A análise dos líquidos cavitários é de extrema importância porque a gente consegue saber qual é o melhor processo terapêutico para aquela pessoa e conseguir diagnosticar doenças, né? Quando a gente fala que ajuda no diagnóstico de doenças, a gente fala de doenças hepáticas, doenças cardíacas, doenças crônicas, também na tuberculose e nas sinovites, entre várias outras doenças, tem muitas. Atualmente tem vários equipamentos para análise desses fluidos corporais, como os líquidos cavitários, tendo uma correlação entre o manual e os equipamentos. Especificamente para a contagem de glóbulos brancos, células nucleadas e líquidos cavitários. Vale ressaltar que a diferenciação celular sempre deve ser realizada em microscopia óptica manual. Já que falamos de microscopia óptica manual, algumas vezes impactam um resultado um pouco negativo, porque nos líquidos cavitários a falta de experiência do observador, o uso de insumos inadequados e a falta de padronização do processo podem afetar o resultado final. Os líquidos cavitários têm como função principal lubrificar membranas e órgãos do nosso corpo, facilitando assim a movimentação. Eliminar também catabólicos e fornecer nutrientes. Normalmente, os líquidos cavitários é de uma cor clara, incolor, e possui pequena quantidade de células, como fagócitos mononucleares, células mesoteliais, linfócitos e neutrófilos. Quanto ao volume do líquido cavitário, vai depender da localização que ele está. Por exemplo, o líquido pleural pode chegar a 30 ml. Se esse líquido está em excesso, a gente chama de derrame, ou são denominados de outros nomes, como efusão, ou recebe um nome específico dependendo da área que ele está. Classificações clínicas enquadram estes líquidos como transudado ou exsudado. O exsudado ocorre com o desequilíbrio de pressões hidrostática e oncólica, já o exsudado ocorre principalmente quando há uma injúria no mesotélio. Fluidos podem ser considerados como transudados quando possuem baixo teor de proteínas e quando possuem poucas células. O líquido exsudado é um líquido branco e avermelhado, que normalmente coagula, e possui presente elevada quantia de células. Com este líquido pode-se realizar diversos exames, além do citológico, imunológicos e bioquímicos. Ao realizar a coleta, recomenda-se o envio do líquido imediatamente ao laboratório, pois as células se degeneram muito rápido. Isso ocorre porque o pH se modifica e o exame químico se altera mesmo em refrigeração. Dessa forma, dificulta a análise do líquido. Bom, agora vamos falar de cada um desses líquidos especificamente, começando pelo fluido pleural, que é um líquido claro e viscoso que preenche o espaço entre as membranas que revestem os pulmões e a parede torácica, conhecidas como pleuras. Sua principal função é lubrificar e facilitar o movimento dos pulmões durante a respiração. O fluido pleural é produzido pelas células do epitélio pleural e é constantemente absorvido e reabsorvido para manter o equilíbrio no espaço pleural. Para analisar o fluido pleural, é realizada uma cultura para identificar possíveis infecções, como pneumonia ou tuberculose. Além disso, é feita uma análise bioquímica para avaliar a presença de proteínas, glicose, células e outros componentes que podem indicar problemas de saúde, como derrame pleural, câncer de pulmão ou insuficiência cardíaca. A análise do fluido pleural é uma ferramenta importante no diagnóstico e tratamento de doenças respiratórias e torácicas. O líquido pleural é um fluido essencial para o bom funcionamento dos pulmões e para a proteção das membranas que o revestem.
As células do mesotélio que revestem as membranas pleurais são responsáveis pela produção do líquido pleural. Elas secretam uma substância que é filtrada dos capilares sanguíneos presentes na região, formando assim o fluido pleural. Este líquido é composto principalmente por água, sais minerais e proteínas. As funções do líquido pleural são fundamentais para a saúde pulmonar. Ele atua como lubrificante, facilitando os movimentos respiratórios e reduzindo o atrito entre as membranas pleurais. Além disso, o líquido pleural ajuda na manutenção da pressão negativa no espaço pleural, o que é essencial para a expansão dos pulmões durante a respiração. A análise do fluido pleural pode fornecer informações importantes sobre a saúde do paciente. Alterações na quantidade, na composição ou na coloração do líquido pleural podem indicar a presença de doenças pulmonares, infecções ou outros problemas de saúde. A cultura do líquido pleural também pode ser realizada para identificar micro-organismos causadores de infecções. Sua produção nas membranas pleurais e suas funções no organismo humano são de extrema importância para garantir o bom funcionamento dos pulmões e a proteção das estruturas envolvidas na respiração. Agora vamos falar sobre o líquido pericárdico. É um fluido formado por um ultrafiltrado de plasma que oferece lubrificação entre as membranas visceral e parietal do pericárdio. A quantidade de líquido é pequena, entre 10 a 50 ml, e é necessário para evitar o atrito entre as duas membranas com o movimento do coração. Perturbações no processo de produção e reabsorção pode causar aumento no volume desse líquido, causando os derrames. Durante os quadros de pericardite, o processo inflamatório pode fazer com que o volume de líquido do pericárdio aumente. A função desse líquido é neutralizar o atrito entre as paredes do coração e a membrana dura que o envolve, de tal modo que ele possa deslizar livremente dentro dessa espécie de bolsa durante os batimentos cardíacos. A doença pericardite é um processo inflamatório que afeta a membrana que recobre e protege o coração. A causa do derrame pericárdico está frequentemente relacionada à pericardite, porque o derrame geralmente é uma consequência desta inflamação nas membranas do coração. O líquido peritoneal é um fluido claro que preenche a cavidade peritoneal, um espaço localizado entre as membranas que revestem os órgãos abdominais e a parede abdominal. Sua composição é importante para o correto funcionamento do organismo, uma vez que desempenha diversas funções como proteção, lubrificação, transporte de nutrientes e eliminação de resíduos. A cultura e a análise do líquido peritoneal são procedimentos fundamentais para o diagnóstico de doenças abdominais, como peritonite, infecções e inflamações. Através da coleta e exame do fluido peritoneal, é possível identificar a presença de bactérias, células inflamatórias e outros indicadores que auxiliam no tratamento e acompanhamento do paciente. Assim, o estudo do líquido peritoneal é de extrema importância para a medicina, contribuindo para o diagnóstico precoce e preciso de diversas condições clínicas, além de fornecer informações valiosas sobre o estado de saúde do paciente. O líquido peritoneal é composto principalmente por água, eritrócitos como sódio, potássio e cloreto, glicose e proteínas, principalmente albumina, e células, principalmente leucócitos. Essa composição é crucial para manter o equilíbrio osmótico, regular a pressão osmótica e fornecer nutrientes essenciais para as células da cavidade abdominal. O líquido peritoneal é um ultrafiltrado do plasma, também conhecido como líquido de Ascistes. O acúmulo deste líquido na cavidade peritoneal é denominado de asciste, que pode ser causado por cirrose hepática, processos neoplásicos e insuficiência cardíaca congestiva, peritonite, tuberculose ou piogênica, pancreatite ou nefrose, entre outros. O líquido peritoneal pode se acumular devido a um desequilíbrio entre a pressão hidrostática e oncótica, alterando o volume entre os compartimentos intravascular e extravascular. Agora vamos falar sobre o fluido celomático. Basicamente, o fluido celômico é um líquido incolor e pode ser constituído de uma hemoglobina corpuscular circulada por meio de contrações musculares da parede do corpo.
Nos adultos, o celoma é o responsável por formar uma cavidade abdominal e torácica revestida por um tipo de tecido seroso, que pode ser denominado de peritônio, pleura ou pericárdio. O celoma é uma cavidade preenchida por um fluido, além de ser revestida por um epitélio derivado da mesoderme, o qual circunda o tubo digestivo ou mesotélio, epitélio médio. É bom lembrar que o celoma é exclusivo a um grupo específico de organismos denominados bilateria. No celoma, ainda há um terceiro tipo de compartimento interno que tem o objetivo a regulação fisiológica e também a especialização. Além disso, funciona como um esqueleto hidrostático, permitindo aos organismos se movimentarem e alterarem a formação dos seus corpos. Todos os animais vertebrados são celomados, já na classe dos invertebrados apenas alguns são. É o caso dos músculos, anelídeos e equinodermos. Bom, então é isso. Espero que tenha dado para entender o que eu quis passar. Tchau!